pessoal da 71, tudo bem? Então, estamos aqui novamente, vamos começar então hoje vendo um pouquinho sobre a civilização maia. Então, nas últimas aulas a gente viu a civilização asteca e eu falei que a gente ia ver 3 civilizações, incas, maias e astecas. Então, a gente já viu os astecas, agora a gente vai ver os maias e daqui a algumas aulas a gente verá os incas, tá? Então, vamos nos localizar geograficamente. Então, aqui eu abri o Google Maps de novo, é que a gente não está na escola, não temos a utilização do mapa mundi. Então, só para vocês, vou localizar vocês, diminuindo aqui o mapa. Então, nós estamos aqui, Brasil, Rio Grande do Sul, Brasil, né? E a civilização maia, então, ela se origina na cidade, se origina na Guatemala, tá? E a outra civilização que a gente estudou é no México, que é aqui, dentro da cidade do México. Então, vamos diminuir novamente. Guatemala, México, cidade do México, os astecas, Guatemala, os maias, tá? A civilização maia é uma das mais antigas, então, que a gente tem dos povos da América, né, mesoaméricos. E aí a gente vai ver, então, aqui o mapinha da civilização maia, onde a diferença é que a civilização maia ela não teve um grande império como os astecas, tá? A civilização maia ela vai ser muito parecida, se vocês lembrarem um pouquinho do conto da Grécia, no sentido de organização das cidades, porque eles possuíam cidades-estados. Então, cada cidade-estado tinha sua organização, tinha sua política, sua forma de governo, todas essas questões. Então, eram várias cidades-estados e não um império em si, tá? Ali no textinho, então, que eu trouxe para vocês, mostra também essa questão da localização. Ele vai, então, trazer a questão das cidades-estados e vai trazer que o rei era conhecido, então, como o Ajã, né? Ele era a autoridade máxima e ele vai ser, então, também igual às outras civilizações até então que a gente vem estudando, visto como uma divindade, tá? Porque eles eram politeístas também e eles acreditavam sempre que o rei recebia, então, comandos divinos para organizar a sociedade, tudo aquilo relacionado de bom ou de ruim era graças aos deuses e ao comando do rei que ele estava fazendo de acordo com aquilo que os deuses queriam, tá? Dentro disso, nós temos a divisão da sociedade. Então, nós vamos ter, então, na primeira etapa da camada da sociedade, os nobres, né? Os guerreiros responsáveis pela administração pública. Depois nós vamos ter os sacerdotes, né? Depois, em terceiro nível, nós temos os cidadãos livres, camponeses, mas eles pagavam impostos, eles tinham que prestar serviços para o Estado e eles também faziam parte do exército. E por último, nós vamos ter os escravos, tá? Onde esses escravos, eles vão ser adquiridos de forma através de guerras ou de dívidas, tá? Se eu devo algo para o rei e eu não quito a minha dívida, logo eu posso me tornar um escravo. Se eu sou parte de uma outra cidade, eu faço parte de uma outra civilização e os maias vão invadir e eles vão dominar a minha cidade, eu vou me tornar um escravo da civilização maia, tá? Então, quando a gente fala em escravo, esse momento ainda não é o escravo negro vindo da África, tá? É igual a gente estudou lá no Egito, na Grécia, na Mesopotâmia, tá? Essas formas de escravidão. Também tem ali no textinho da aula de hoje para vocês uma introdução sobre os saberes e técnicas, né? Sobre as pirâmides. Então, aqui a gente tem as pirâmides da civilização maia. Essas pirâmides, elas podiam chegar em torno de 60, 70 metros, tá? Eles utilizavam muito a questão da matemática também, né? Para fazer essas grandes construções. Essas pirâmides, então, elas vão servir para adoração aos deuses e para os sacrifícios, tá?
Aqui, então, eu tenho uma pirâmide para mostrar para vocês, onde ela traz aqui a curiosidade, então, que os maias construíram centenas de pirâmides, no alto das pirâmides ocorriam complexos rituais, entre eles sacrifícios humanos. Essa pirâmide aqui, ela tem 91 degraus de cada lado, tá? Ela simboliza, então, os 365 dias do calendário solar, tá? Então, é uma curiosidade dessa pirâmide que a gente tem. Aqui, então, é aquela imagem que eu já estava mostrando para vocês, só que de outro ângulo. Essa aqui, da cidade de Tikal, tá? Uma cidade maia. E aí, galera, eu também dei um textinho para vocês sobre o jogo de bola, né? Uma curiosidade, até hoje eles utilizam essa atividade física. E a atividade da aula de hoje é vocês pesquisarem sobre o calendário maia, tá? Então, o que vocês vão ter que pesquisar? Eu vou deixar aqui para vocês um link, tá no arquivo da aula, o link do vídeo que vocês têm que acessar, que é o vídeo das grandes civilizações. Esse vídeo, vocês vão assistir ele e vai ter uma parte dele que vai falar, então, tá abrindo aqui o vídeo, que vai falar, então, sobre o calendário maia, tá? O calendário maia, também eu deixei ali para vocês, que vocês podem fazer outras pesquisas para complementar o estudo, o resumo de vocês, tá? Por quê? Porque existe muita curiosidade sobre o calendário maia, no sentido que lá no ano de 2012 tinham rumores de que o mundo iria acabar, que os maias previram que o mundo iria acabar, que estava escrito no calendário maia, porque o mundo ia chegar ao fim em dezembro, que não ia ter outro ano, enfim, tá? Pesquisem também sobre essas curiosidades para vocês colocarem no resumo de vocês. No retorno das aulas eu vou olhar, então, cada resuminho, cada atividade de vocês, tá? Então, aqui, só para finalizar a aula, esse aqui é outro videozinho, não é o mesmo da aula passada, tá? É do mesmo programa Grandes Navegações aqui, porém, o da aula passada era dos astecas e esse, então, é da civilização maia, tá? Então, aqui vocês vão avançando, vão assistindo, logo ele vai passar. E nas outras aulas, ainda quando a gente trabalhar com a civilização maia, a gente vai retomar esse videozinho de novo. Ok, galera? Então, bons estudos, fiquem bem, dúvidas, vocês sabem aonde me encontrar, me chamem. Combinado? Beijos, até mais!